Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Dan Champions. E eu sou Dan Torres. Tema de hoje: 10 condutas que todo ignorante de academia comete. Pessoal, quando eu falo ignorante, não é palavrão, não tem nada demais com essa palavra. Ignorante vem da palavra ignorar, ou seja, ignorar algo, ignorar alguém, ignorar um conhecimento. Então eu mesmo, por exemplo, sou ignorante com engenharia, não entendo nada e também não tenho interesse em entender. Logo, eu ignoro o conhecimento da engenharia. Então, essas condutas são as coisas que as pessoas ignoram, né? Elas muitas vezes não querem saber disso e o que importa, muitas vezes é o que elas já sabem, o próprio conhecimento delas. Então, elas ignoram todo o restante. Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, não fique chateado se de repente você tenha algumas dessas condutas, ou mesmo que seja todas elas. Afinal de contas, né? Qualquer coisa que nós ignorarmos, nós não vamos aprender com elas, muito menos com os nossos erros. Conduta número 10. Achar que sabe tudo. Que vai ao encontro do que eu estava falando agora há pouco, né? Então, assim, a pessoa tem tanto aquela pessoa que acha que sabe tudo e nem estudou sobre aquilo, nem foi atrás, enfim. Só ouviu falar por algumas pessoas e está colocando em prática e está dando certo, ou pelo menos ela acha que está dando certo, então, né? Ela acha que sabe tudo. Vou dar um outro exemplo agora, assim, vamos supor, a pessoa treina há 3, 4 anos, ou mesmo que seja mais do que isso, está fazendo faculdade de educação física, está no terceiro ou quarto semestre, ou mais do que isso, e também acha que sabe tudo. Pessoal, conhecimento, ele é algo que devemos buscar sempre e não tem fim. Então, eu estudo sobre isso há 23 anos, sobre musculação. Lógico, sobre outros esportes também que eu já pratiquei, mas que eu sou mais especialista e eu estudo mais é sobre musculação. E continuo a estudar cada vez mais. Então, assim, eu estaria sendo um ignorante se eu achasse que sabia de tudo. Muito pelo contrário, eu sei que todos os dias eu tenho que estudar. E não é só por mais um ano, por mais 2, é sempre. Sempre eu vou ter que estudar. Para cada vez mais eu obter mais conhecimento sobre isso, mesmo sabendo que sempre vão surgir coisas novas, artigos que desmentem alguns conhecimentos que até então se tinham, ou desmistifica parcialmente isso. Então, o estudo é algo para sempre. Então, esse é a conduta número 10. Conduta número 9. Consumir proteínas em excesso. Então, pessoal, não adianta de nada você consumir proteínas mais do que o necessário, de acordo com o seu peso, né, e também nível de treinamento, entre outros fatores. Você só vai jogar dinheiro fora e não vai ter resultado. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem de um modo figurativo, né? Então, imagine que você está numa piscina e toda a água que tem ali é proteína. E aí tem duas piscinas, tem uma de 25 metros de comprimento e tem uma outra de 50 metros. Aí você fala, vou nadar na de 50 metros porque tem mais água, tem mais proteína, então eu vou conseguir nadar mais rápido. Não tem nada a ver. A sua velocidade vai ser igual na piscina de 25 metros ou de 50 metros. Não adianta ter mais água ou menos água. Logo, você consumir proteínas em excesso não resulta em absolutamente nada. Então, tem um cálculo que a gente faz, né? Que é por peso, por cada quilo de peso corporal. Então, geralmente, quem está na fase de hipertrofia vai consumir entre 1,6 e 2,2 gramas de proteína por quilo corporal. Eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre isso. Depois vocês procuram lá, Dan Champions mais no tema. Então, assim, não adianta de nada consumir proteínas em excesso. Item número 8. Achar que quanto mais comer, principalmente carboidrato, mais vai ter força e tendo mais força vai ter mais hipertrofia. Então, com relação a ter mais força, tem uma certa relevância mesmo, né?
Mas eu vou estar explicando um pouquinho mais sobre isso. Só que o fato de você comer mais e extrapolar o que você realmente deve comer todos os dias, em todas as refeições, não vai garantir que você tenha mais hipertrofia. Então, por que às vezes algumas pessoas têm esse conceito? Então, vou dar o exemplo de basista, né, powerlifter, levantamento de peso olímpico. Eles comem uma quantidade muito grande de comida, né, principalmente de carboidrato, que é para ter mais energia, né, ter mais estoque de glicogênio muscular e, com isso, levantar o máximo de carga possível. Por isso que eles têm bastante gordura corporal adiposa. A gordura corporal adiposa, ela também ajuda na questão da força. Só que, no caso, eles não têm como objetivo hipertrofia. Então, já você que tem como objetivo hipertrofia, não vai adiantar você até ter mais força, mas ter muita gordura, aquela gordura esconder os seus músculos. Não vai adiantar de nada. Então, não é inteligente você comer muito mais do que você deve. Você deve comer a quantidade necessária, não somente de carboidratos, como também proteínas, que eu estava falando agora há pouco, como também gorduras. Então, para cada pessoa, tem uma quantidade ideal. Item número 7. Achar que quanto mais suplementos diferentes e maior a quantidade deles, você vai ter mais resultado. É a mesma coisa. Você vai gastar muito dinheiro, vai jogar dinheiro fora, não vai ter mais performance por você consumir todos os suplementos que existem, ou vamos dizer, vários suplementos diferentes e quantidades elevadas. Não vai adiantar de nada, então você só vai perder dinheiro. Então, você tem que consumir os suplementos de acordo com seus objetivos, de acordo com o seu peso, de acordo com a fase que você está de treinamento, se você é iniciante, intermediário e avançado, de acordo com vários parâmetros. Senão, né, realmente não vai adiantar de nada, você não vai ter mais resultado, mais performance, mais força ou mais hipertrofia se você se baseia em tomar todos esses suplementos e numa quantidade super exagerada. Item número 6. Achar que treinar pesado é treinar com muito peso. Então você pode ter muito mais resultados treinando com menos peso, porém treinando mais pesado, do que o inverso. Então vou dar um exemplo de uma pessoa que está fazendo rosca direta. Então, como ela acha que treinar pesado, né, é o que vai gerar mais resultado, ela vai, enfim, esse treino mais pesado vai fazer com que ela tenha um rendimento muito maior. Então, por exemplo, a pessoa está lá fazendo rosca direta. Então, ela faz um movimento rápido, sendo que aí entra a questão da cadência. E aí a gente sabe que uma cadência adequada, mais ou menos, né, pensando em hipertrofia, 2 segundos na fase concêntrica, 1 a 2, 3 a 4 na fase excêntrica. Então é importantíssimo a cadência. Se você faz um movimento rápido, você socou um monte de carga lá, mas enfim, a cadência não foi adequada. Outra questão, a pessoa mete um monte de carga e com isso não consegue fazer o movimento completo, ou seja, explorar toda a amplitude muscular. E ela faz um movimento curto. Então também, né, não vai ter performance, vai ter baixa performance. Então são vários fatores. E esqueci do fator principal. Como ela está com muita carga, ela vai roubar, né? Roubar desde a primeira repetição. Porque roubar também é uma estratégia de treino, mas ela tem que ser muito bem aplicada. E é sempre nas 2, 3 últimas repetições, enfim. E aí depende de cada caso e tal. Então, muitos praticantes confundem intensidade com carga de peso, com carga pesada. Então, a intensidade é você treinar com cadência, né? Você treinar com uma boa amplitude, você treinar até a falha muscular. Isso é uma intensidade de treino. E aí não importa a carga que você coloque. Mesmo que você coloque uma carga baixa e faça mais repetições, você vai ter muito mais resultado do que se você socar um monte de carga. Além de colocando um monte de carga, fatalmente você vai ter lesão em curto, médio ou principalmente longo prazo. Então, essa questão de querer treinar pesado e pensar que é só jogar carga, não vai resolver de nada. Item número 5. Treinar com uma leve lesão. Eu tô com uma leve lesão, mas assim, tô só sentindo um incômodozinho, a pessoa nem sabe que às vezes tá com lesão. Tô sentindo, vamos supor, um leve incômodo no anterior de ombro.
Ah, tô nem aí, vou socar carga, vou fazer supino, não sei o que lá. E aí, o que acontece? A pessoa que estava com uma dorzinha se transforma uma dor maior, maior, cada vez maior, tem uma lesão, e aí com essa lesão pode se agravar ainda mais, se tornar uma coisa crônica com o tempo, e pode inclusive prejudicar a mobilidade daquele músculo, ou força, enfim, por toda a vida, aí a pessoa acaba se estragando toda. Então, eu não estou falando que é para você deixar de treinar quando você está sentindo incômodo, mas para de fazer os exercícios que tá te promovendo incômodo e que vão fazer você sentir esse incômodo ainda maior. Então vamos supor, tá com uma lesão anterior de ombro, ou sei lá, qualquer parte de membros superiores, qualquer musculatura, você pode treinar musculatura de membros inferiores, tá? Levando em consideração que você tem uma lesão mesmo, não precisa nem ser uma dorzinha. Agora vou dar um exemplo. A pessoa está com uma dorzinha no anterior de ombro. Não necessariamente ela vai ter que deixar de treinar membros superiores. E não necessariamente deixar de treinar peitoral, porque o peitoral, todos os exercícios supinados, você acaba trabalhando bastante anterior de ombro. Só que aí nesse caso, o que ela pode fazer? Pode treinar peitoral? Pode. Só que aí ela pode fazer, em vez de fazer supinos, fazer pec deck, fazer crucifixo máquina, ou até mesmo fazer crossover, por exemplo. Que aí, nesse caso, acaba ativando muito pouco o anterior de ombro. Então, tem que treinar com estratégia. Dependendo se é uma dorzinha, se é uma lesão leve, você pode treinar, desde que o seu ortopedista libere também, né? Tem esse outro detalhe. Mas assim, não adianta querer ser hardcore e falar, é uma dorzinha, tô nem aí, né? E vou treinar e continuar treinando, né? E aí vai se estragar tudo. Então, pessoal, sentiu qualquer dorzinha, se atente ao que está promovendo essa dor, né? Primeiramente, você tem que saber se você está fazendo o movimento errado, se você está exagerando no número de exercícios ou séries ou carga, enfim, uma série de questões. Então, primeiramente, tenha essa consciência. E depois que você descobriu o que possivelmente está causando isso, você ajusta o seu treino e evite treinar aquele grupamento muscular que está com dor ou está com lesão. Item número 4, trocar toda hora a estratégia de treino. Então, quando se fala em estratégia de treino, tem várias coisas aí que são importantes. As principais, né, se baseiam em, por exemplo, no caso, frequência, volume, intensidade e densidade. Então, frequência. A pessoa fala, tô treinando 4, já vou pular para 6, né? E aí, essa estratégia às vezes não tem nada a ver com o objetivo que ela quer e ela não está preparada para isso. Ela tem que ficar um tempo treinando 4 vezes na semana, para depois ir para 5, ir para 6, enfim. Tudo tem um processo. Um outro exemplo é o volume de treino. Então, assim, a pessoa está fazendo 3 exercícios para peitoral, 3 para costas, ela já quer pular para 5 para peitoral, 5 para costas. Ou o número de séries, né? Tá fazendo 3 exercícios de 4 séries, de 3 séries. Vou pular para 3 de 5 séries, um exemplo, né? Então, não soube usar a estratégia correta. E durante um tempo X, né? E aí também tem a questão da intensidade. A pessoa está fazendo com uma carga X e aumenta muito a carga, né? Enfim. E aí com isso ela pode inclusive ter lesões, né? Ela não está preparada para esse aumento de carga súbito, né? E uma outra questão também é a densidade. Ela está descansando geralmente 45 segundos, ela já vai pular para 1 minuto e meio, né? Então, você vê, ela não teve um tempo, um processo que ela foi aumentando, o tempo de descanso, etc. E aí entra uma outra questão que é a periodização de treinamento. Então, se a pessoa negligenciar, então isso pode complicar. Então, por exemplo, tem uma certa fase em que a pessoa vai treinar para resistência muscular, que é na faixa de 15 a 20 repetições. Tem uma fase que ela tem que treinar treino de hipertrofia, na média de 8 a 12, e tem uma fase que é treino de força máxima, que é de 1 a 6 repetições na média. Então, se ela não seguir esses processos, inclusive eu fiz vídeo aqui no canal falando sobre periodização de treinamento. Então, tudo tem um tempo para ficar em cada fase, né? Então, o treino de força máxima, geralmente, vamos supor, 2 semanas na média. E ela vai querer e faz 4 semanas, 6 semanas. Isso pode dar muito ruim.
treino de hipertrofia, vou fazer um ano inteiro de treino de hipertrofia e não vou fazer a fase regenerativa, que também acaba sendo o treino de resistência, né, que é de 15 a 20 repetições. Enfim, tem uma série de fatores. Então, a pessoa ela tem que ficar um tempo com uma estratégia de treino, com uma periodização, entre outros fatores que eu falei. Então, pessoal, essa questão da estratégia de treino, trocar toda hora, não vai te garantir resultado. Muito pelo contrário, além de fazer com que você estagne, pode te gerar também uma lesão. Item 3. Achar que quanto maior a combinação e quantidade de esteroides anabolizantes, mais ela vai ter resultado. Pessoal, tem muitos praticantes, né, de musculação amadores, que não são atletas profissionais, inclusive que são muitas vezes iniciante, intermediário, que toma muito mais esteroides anabolizantes, tanto em combinações, né, número de esteroides, como quantidade de cada um deles, mais do que o atleta. Então você vê que é um caminho que a pessoa quer trilhar, ela quer facilidade e quer resultado rápido. Ela não quer percorrer o caminho correto, que é o caminho que realmente é mais difícil, porém o resultado é mais duradouro, menos chances, menos risco de promover doenças, né? E com isso prejudicar a saúde, efeitos colaterais. E a pessoa, o que muitas vezes acontece? Ela acaba estagnando e fala, bom, se eu estagnei, então agora eu tenho que tomar ainda mais hormônios, quantidade, tipo de hormônios, né? Então ela não procura saber o porquê que ela estagnou e muito menos usar estratégias adequadas para sair da estagnação. Que aí, no caso, tem várias, né? Que eu até falei no item anterior, né? Então tem a questão do volume, frequência, volume, intensidade e densidade. Ela tem que saber aplicar, tem a periodização de treinamento. Então, caso ela quiser tomar hormônios, ela tem que fazer tudo perfeito. E se ela realmente, né, estou pensando em ser atleta, então aí no caso, para você competir num palco e não ficar em um lugar, aí nesse caso você vai ter que tomar hormônio, mesmo assim eu não recomendo. Mas aí ela não procura fazer todo o processo que realmente é mais demorado, é mais difícil, e já quer pegar um atalho, né? E esse atalho não é apenas tomar hormônios, é igual eu falei, tomar cada vez mais hormônios diferentes em uma quantidade maior. Então, isso não vai garantir que ela tenha mais resultados, e depois que ela estagnar, aí ela não vai conseguir mesmo, através dos hormônios, conseguir ter cada vez mais resultados, né? Porque ela não está usando a base, que é o mais importante, né? Que é toda a estratégia de treino, frequência, a pessoa tem uma constância, e aí entra também a alimentação, ela mal se alimenta direito, e já quer tomar hormônios em grandes quantidades, ela dorme mal e também quer aumentar a quantidade de hormônios, enfim. Então tá tudo errado, né? Então não é por aí que deve ser feito. Item número 2, ser hardcore jumento. É isso mesmo, ser hardcore jumento. Então, por exemplo, a pessoa treina há 2 horas, fala, estagnei, agora eu vou treinar 3 horas. E aí ela treina 3 horas todos os dias, vamos supor, de segunda a sábado, 6 vezes na semana. Então, isso não vai garantir mais resultado. Às vezes ela está copiando um atleta que tem toda uma preparação para isso, e também por ele utilizar hormônios, né? Então ele consegue treinar por mais tempo, né? Consegue ter volume de treino maior, com mais exercícios, mais séries, etc. Então, ao invés de a pessoa continuar tendo resultados, ela, muito pelo contrário, ela vai estagnar e muitas vezes até diminuir os resultados, porque se a pessoa treina mais horas do que ela deve, do que ela consegue, do que o corpo dela permite, de acordo com vários fatores, ela vai catabolizar a musculatura, ou seja, ela vai perder massa magra devido a esse excesso de treinamento. Então, muitas vezes, dependendo do aluno, do nível dele, entre outros fatores, da alimentação, sono, enfim, ela consegue ter mais resultado com 1 hora do que com 2, 3 horas, ou 1h30. Então vai depender de vários fatores. Então, pessoal, essa questão aí de quanto mais melhor, não é por aí não, tá? Na verdade, tem uma frase na musculação que fala muito sobre isso.
muitas vezes menos é mais. Então, vocês têm que lembrar sempre disso. Item número 1 e último item. Então, fazer o mesmo treino e alimentação de um atleta, que vai ao encontro do item anterior, que eu até falei um pouco. Então, pessoal, a pessoa às vezes pensa assim, o atleta, nossa, ele tem esse resultado, então eu vou copiar o treino dele, né? Ele treina 3 horas por dia, que eu falei no item anterior, ele faz X exercícios, tantas séries, tantas repetições, então vou fazer igual. Ele faz esses exercícios para cada agrupamento muscular, eu vou fazer igual. Ele usa essas técnicas avançadas em alguns exercícios, tal. Vou também utilizar todas essas técnicas, entre uma série de outras coisas. E aí, ele não sabe que cada pessoa tem que ter um treino específico, né, e personalizado. Não é por nada que existe, né, profissional para isso, profissional da educação física. Seja ele personal trainer ou assessor esportivo. Então, de acordo com o nível do aluno, iniciante, intermediário, avançado, de acordo com a frequência que ele pode treinar, né, ao longo da semana, o tempo que ele tem, de acordo com a alimentação dele, o descanso, de acordo com os músculos fracos que ele tem, de acordo com uma série de coisas, ele vai ter que treinar do jeito específico para ele, não do jeito que X fulano treina, X atleta treina. Então, cada um tem que ter um treino adequado para você. E mais uma outra questão. O atleta, ele consegue, por muitas vezes, treinar com uma longa duração de treino, né? Um grande volume, uma grande frequência, né? 6 vezes na semana. Porque também, muitas vezes, ele também toma esteroides anabolizantes, que faz a recuperação ser mais rápida. Tem a questão da carga de peso também, que promove mais força, ele consegue treinar com uma carga mais elevada. Então tem uma série de coisas. Então a pessoa não é atleta e não toma esteroides. Ou mesmo que tomasse esteroides, mas não é atleta. A pessoa não tem toda uma preparação psicológica e uma maturidade física para seguir o mesmo treino de um atleta. Então, cada um tem que ter seu próprio treino. Mesma coisa a alimentação. Eu vou comer X vezes por dia tais alimentos, porque, né, tal atleta come isso, ele come tantas vezes por dia, tanta quantidade, os alimentos são esses, a cada 3 horas, não sei o que lá. Pessoal, e isso não vai resolver absolutamente nada. Pode fazer com que a pessoa, inclusive, engorde bastante, porque se ele come X quantidade de carboidrato, proteínas e gorduras, é de acordo com o peso dele, né? Então, é muito diferente um atleta, por exemplo, que pesa 120 quilos de músculo, comer uma quantidade X, e uma pessoa que pesa 80 querer comer a mesma quantidade. Então, não tem como você seguir o mesmo treino e alimentação de um atleta. Então, esse foi o vídeo, pessoal, que eu preparei para vocês hoje com tanto amor e carinho. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitando, peço para vocês se inscreverem no canal. Isso ajuda o canal a crescer cada vez mais. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like. E também aproveitando, ativem o sininho do YouTube, pois assim ele sempre irá lhe avisar quando eu fizer vídeos novos. Vocês vão estar sempre antenados aqui nas novidades que eu preparo para vocês. Então já sabem, né? Vamos que vamos? Vamos para cima?